Olá galera, seja bem-vindo ao curso. Agora vai SpaceX, exercícios, #vencer sucesso. E o exercício de hoje, vamos para a leitura? 2 caminhões de massa M1 2 toneladas, M2 4 toneladas, com velocidades V1 30 metros por segundo e V2 20 metros por segundo, respectivamente, e trajetórias perpendiculares entre si, colidem em um cruzamento no ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura abaixo. Considerando o choque perfeitamente inelástico, o módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão é... Pessoal, percebe que esse exercício vai trazer um monte de conceito novo. Então, antes da gente partir para a resolução em si deste exercício, eu quero conversar com você algumas coisas importantes, porque esse exercício fala de uma colisão mecânica, né? Tem um caminhão, outro caminhão num cruzamento, eles vão colidir e vão sair juntos após essa colisão. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre colisões, sobre o que é quantidade de movimento, relação de energia nesse sistema, para a gente conseguir discutir e resolver esse exercício. Vem comigo! Colisões mecânicas. Primeira coisa para a gente estudar colisão mecânica, a gente tem que pensar em um sistema isolado mecanicamente. Mas o que é um sistema isolado? Um sistema isolado é aquele sistema aonde ele está livre da ação de forças externas, ou seja, o movimento que ocorre antes da colisão e após a colisão depende apenas dos elementos que já estão nesse sistema. Nenhum elemento externo pode agir nesse sistema para alterar o movimento de cada um deles, beleza? O movimento será apenas alterado por causa da colisão criada dentro do sistema. Tranquilo? Pensando nessa colisão, a gente vai pensar no seguinte: se o sistema estiver isolado, haverá uma conservação de quantidade de movimento. Mas o que é quantidade de movimento? Você já viu o joguinho de bilhar? Sinuca. Isso. Quando você vai jogar bilhar ou sinuca, você percebe que ao bater uma bolinha, ela transfere energia a outra bolinha. Porém, a outra bolinha nem sempre sai com a mesma velocidade. Isso vai depender muito da massa dessa bolinha e do sentido que você está orientando esse sistema. Pessoal, esse sistema é representado por um conceito físico chamado quantidade de movimento. Ou seja, é como que eu consigo transferir energia e velocidade, melhor dizendo, para o outro sistema. A quantidade de movimento, ela depende da massa do corpo e a velocidade que esse corpo vai adquirir. Porque se eu tiver um corpinho muito pequeno, com uma determinada velocidade, uma massa pequena, e for me colidir ou chocar com um corpo com uma massa muito grande, com certeza a velocidade que eu vou conseguir transferir para esse segundo corpo é muito menor, porque a massa inercial desse corpo é muito grande, certo? Então existe uma relação inversamente proporcional, que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Beleza? Bom, pensando nisso, a gente pode pensar em alguns tipos de colisões. Quais são os tipos? A gente tem colisão elástica, inelástica e perfeitamente inelástica. Alguns livros vão falar que é perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, e a inelástica ou perfeitamente inelástica. Então, vai depender muito das relações aí que o livro vai trazer. Mas a última aqui é sempre ou perfeitamente inelástica ou inelástica, mas o exercício vai estar te dando uma ideia de como resolver isso, tá? Bom, na colisão elástica, a energia cinética do sistema inicial é igual à energia cinética final, ou seja, a energia se conserva nesse sistema, certo? E essa energia se conservando, a quantidade de movimento também se conserva, beleza? Na inelástica, a quantidade de movimento conserva-se, porém a energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final, ou seja, houve uma pequena perda de energia aí, beleza? E a gente tem a perfeitamente inelástica, aonde a quantidade de movimento se conserva, porém a energia cinética final é muito menor do que a energia cinética inicial, ou a inicial é muito maior do que a energia cinética final. Uma maneira de tentar identificar que tipo de colisão a gente tem em um sistema é por um elemento chamado coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, ele traz para a gente o seguinte: ele dá a relação entre a velocidade de afastamento e velocidade de aproximação do corpo. A gente vai fazer uma divisão, velocidade de afastamento
pela velocidade de aproximação. Quando você faz essa relação, se você perceber que esse coeficiente, ou seja, essa razão, deu 1, significa uma colisão perfeitamente elástica ou elástica. Significa que a quantidade de movimento e a energia se conservaram. Já, se esse coeficiente de restituição der algum valor entre 0 e 1, ou seja, qualquer valor menor que 0 e menor do que 1, e maior do que 0, a gente está falando então de uma colisão inelástica, ou parcialmente inelástica, ou parcialmente elástica, certo? Agora, se esse coeficiente de restituição deu 0, significa que a colisão é perfeitamente inelástica. Deixa eu dar uma dica para você. Toda vez que você lê o exercício e fala que os corpos saíram juntos após a colisão, imediatamente a gente está falando de uma colisão perfeitamente inelástica, onde o coeficiente de restituição é 0. Porque se eles estão juntos, a velocidade de afastamento entre eles é 0. O que? 0 esse sistema aqui. Beleza? Com todo esse conceito, a gente consegue resolver o nosso problema aqui. Vamos para a resolução? Para fazer essa resolução, vou dar uma apagadinha então nessa parte conceitual. Eu vou dar aqui uma paradinha do lado, se você quiser pausar o vídeo agora, para poder observar muito bem todo esse resumo teórico. Vai lá, vou contar até 3. 1, 2, 3, apaguei, galera. Apaguei aqui. Então a gente tem uma colisão nesse sistema. Ele falou de 2 caminhões. Eles vão colidir num ponto G, que é esse ponto que está exatamente aqui no ponto de colisão. E vão se dirigir aqui no sentido de H, certo? O que vai acontecer? Bom, a energia não se conserva nesse sistema, mas o que se conserva aqui é a quantidade de movimento. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento inicial, e lembrando que quantidade de movimento é um vetor, depende da massa e da velocidade, e sendo um vetor ele é sempre paralelo ao vetor velocidade, ok? A quantidade de movimento inicial desse sistema é igual à quantidade de movimento final desse sistema, galera. Beleza? Ok. Como que a gente calcula a quantidade de movimento? No início a gente tem 2 corpos se movimentando, então a gente tem 2 quantidades de movimento. A quantidade de movimento de 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2. Isso é uma soma vetorial. É igual à quantidade de movimento do conjunto. Eu vou colocar aqui, ó, C, que é um conjunto, porque eles vão sair juntos no final. Beleza? Só que a gente tem que observar que isso aqui é uma soma vetorial. E a gente sabe que o caminhão 1 ele está nesse sentido. Então ele tem uma quantidade de movimento aqui, ó, Q1. O caminhão 2 está nesse sentido, então ele tem uma quantidade de movimento aqui, Q2. Certo? E nós precisamos achar a resultante desse sistema. Quando eu tenho 2 vetores perpendiculares, o resultante desse sistema será um vetor diagonal, que vai fazer com que a gente feche uma figura aqui que é um triângulo retângulo. Então a quantidade de movimento conjunto é esse elemento aqui. Como que a gente faz essa soma aqui, algébrica? Isso, gente. A gente vai falar aqui, a quantidade de movimento do conjunto ao quadrado é igual à quantidade de movimento de 1 mais a quantidade de movimento de 2 ao quadrado. Deixou de ser vetor, a gente está fazendo a soma algébrica desse sistema. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Porém, quando os vetores formam 90 graus, a gente vai utilizar Pitágoras para resolver este sistema. Ok? Então marca aqui, ó, que você usou Pitágoras, para a gente não se perder. Bom, como que a gente vai calcular aqui? Quantidade de movimento do conjunto. O conjunto, ele pesa 6 toneladas. Então, vou colocar aqui, ó, 6 toneladas vezes a velocidade final do conjunto, que é V final. Isso aqui está ao quadrado. É igual à quantidade de movimento inicial do primeiro elemento, que é 2 toneladas, vezes a velocidade de 1, que é 30 metros por segundo. Mais a massa do segundo, que é 4 toneladas, vezes a velocidade do segundo, que é 20 metros por segundo. Não vou colocar a unidade de medida aqui não, deixa assim mesmo, ao quadrado. Ok? Pessoal, só coloquei tom, porque
Porque normalmente a gente trabalha isso aqui em quilogramas, certo? Mas como a gente vai estar fazendo uma comparação entre essas massas, isso não vai interferir. Então a gente pode utilizar em toneladas mesmo, tranquilo? Porque no final a gente vai cancelar tonelada com tonelada. Então toda vez que você estiver comparando, não precisa, tá? Então isso aqui vai ficar no final, que é 6VF, isso aqui está ao quadrado, é igual a 30 vezes 2 dá 60 ao quadrado, mais 4 vezes 20, 80 ao quadrado, certo? Bom, 60 ao quadrado é 3.600. 80 ao quadrado é 6.400. Então 6VF ao quadrado é igual a 3.600 mais 6.400. A velocidade final, então, 6VF, isso aqui está tudo ao quadrado, é igual a 3.600 mais 6.400 dá 10.000. Então é igual a raiz disso, certo? Beleza. Quanto que é a raiz de 10.000? É 100, ok? Então a gente vai ficar que 6VF é igual a 100. Vou vir para cá, ó, destruir um pouquinho da estrada aqui. Se 6VF é igual a 100, a velocidade final é 100 dividido por 6. Putz, professor, e agora como que eu faço essa conta? Calma. Ele pediu pra gente calcular essa velocidade final em km por hora. Então vou multiplicar isso aqui por 3,6. Isso vai ficar 360 dividido por 6, porque 3,6 vezes 100 dá 360 dividido por 6. Qual que é a velocidade final do sistema? 360 dividido por 6 dá 60. Então, gente, a velocidade final que a gente está procurando é de 60 km por hora. Beleza? Curtiu o exercício, gente? Não deixa de compartilhar com seus amigos, dá um like aí, deixa os seus comentários. A gente gosta muito de conversar com você. Vem com a gente vencer sucesso.